Bom dia, manhã de 9 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 799. Estamos falando de dificuldades no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, verso 22, lemos: porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Despojareis ao Egito? Qual é a dificuldade desse texto? É que como poderia um Deus bom e justo instruir os hebreus no sentido de despojar os egípcios? De acordo com Êxodo 3:22, não lhes era por acaso desonroso tomar emprestado joias que não pretendiam devolver jamais? Vamos à solução dessa dificuldade. Em primeiro lugar, é uma questão de tradução que precisa ser esclarecido. As Bíblias das versões atualizadas traduzem o trecho da seguinte forma: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede. Aqui diz vasos, mas não a tradução atualizada de joias de prata e joias de ouro e vestimentas. O verbo que Almeida traduziu por pedirá no hebraico de sa'al, esse verbo comum para pedir, solicitar, requer e inquirir. Citam 3 exemplos de que o sentido é de tomar emprestado. Êxodo 22:14, 2 Reis 4:3 e 2 Reis 6:5. Nessas passagens, o contexto deixa bem claro que os artigos pedidos poderiam serem para uso temporário por parte das pessoas que os solicitassem e mantivessem sob custódia, devendo ser devolvidos posteriormente a seus proprietários. Mas no caso de Êxodo 3:22, Êxodo 11:2 e Êxodo 11:35, Saal também é empregado e não está claro que estava implícito o uso temporário daqueles artigos. Portanto, o sentido de pedir é o que se deve atribuir ao 3:22, como diz a Almeida atualizada. Pediriam esses artigos como presentes, ou ainda, uma outra tradução, como indenizações, fazendo preparativos para sair do Egito e jamais voltar. Os egípcios estavam bem cientes dessas intenções e não alimentavam ilusões a respeito de reaver seus vasos ou suas joias e vestimentas. Mas por que os egípcios estariam dispostos a doar seus tesouros àqueles que até então haviam sido seus escravos? O contexto deixa claro que eles estavam amedrontados, imaginando que desastre da 10ª praga poderia repetir, e eles viriam a perder mais do que filhos e gado, conforme nos afirma Êxodo 12:33, nos diz que os egípcios apertavam com o povo, apressando em lançá-los fora da terra, pois dizia: todos morreremos, Êxodo 12:33. E prossegue a narrativa no verso 35 e 36, dizendo: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O verbo hebraico equivalente a despojarem, no verso 36, é wainahaslu, oriundo de Nassau, cuja raiz significa despir, despojar, livrar alguém do perigo.
Esse não é o termo que se utiliza comumente, referindo-se a despojar o inimigo depois desse ter sido morto no campo de batalha. Nesse caso, se usaria o verbo salau, mas está bem claro que temos aqui nicel em sentido figurado, visto que a narrativa declara que os israelitas apenas fizeram um pedido verbal e que os egípcios lhe dessem um presente de despedida e receberam o que haviam solicitado. É certo que havia um fator poderosíssimo, que era o medo, motivando a serem generosos ao entregarem seus tesouros. Então é certo que, em algum sentido, eles foram despojados pelos israelitas. Os egípcios tremiam de pavor à face do extraordinário poder do Deus de Israel e do golpe de seu anjo destruidor, que provocara tanto desgraça na noite de Páscoa. Quanto à questão moral sobre se tal ato de expoliação, se é que podemos chamar de expoliação, a entrega voluntária de propriedades, teria sido eticamente justificável, ou se fora compatível com a bondade e justiça de Deus. Devemos manter em mente que durante muitas gerações, alguns séculos, a população israelita no Egito havia sido sujeita a uma escravidão opressiva verdadeiramente brutal. Israel sofrera infanticídio e genocídio. Seus recém-nascidos do sexo masculino eram sistematicamente mortos. Tinham sido obrigados a trabalhar sem ordenado na construção das cidades tesouro de Faraó e demais edifícios públicos. Em certo sentido, aquelas joias de prata e de ouro e vestimentas eram devidas aos israelitas. Os egípcios ofereceram apenas uma pequena compensação por toda a angústia e todo o trabalho em que havia submetido os hebreus. Do ponto de vista assim exposto, não pode haver dúvida quanto à legitimidade do ato israelita. Por isso, não se pode levantar uma questão moral legítima sobre a transação ocorrida, visto que eles pediram e os egípcios deram e apressaram com eles para sair. Bom, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.